Pessoal, vai passando a lista, podem sentando, depois quem não assinou, assina no final. Obrigado. Tem um último elemento do tributo que nos ajuda corretamente a identificar, que é, não basta que a prestação seja pecuniária, não basta que a prestação seja compulsória, não sancionatória tida por lei, o tributo ele é sempre cobrado por atividade administrativa vinculada. Vocês já viram direito administrativo? O OSLI, né? Viram um ou dois? Ou os dois já? Tá, então sabe que se trata administrativo e ato discricionário, né? Tá. Isso quer dizer o quê? A exigência do tributo não se encontra dentro de um critério discricionário por parte da administração pública. Ocorrido o fato gerador, ou seja, verificando a administração pública que existe a ocorrência material do fato gerador, ela é obrigada a efetuar o lançamento desse tributo. Não se encontra dentro de um critério de oportunidade e conveniência. Então, o tributo, o conceito tributo, surge sempre e somente da junção desses 5 elementos. A ausência de qualquer desses elementos na equação não quer dizer que eu não tenho uma obrigação. Não quer dizer que eu não tenho uma obrigação que envolva uma prestação pecuniária. Quer dizer simplesmente que eu não tenho um tributo. Está fora do âmbito de estudo, do âmbito do regime jurídico de direito tributário. Então, eu tenho uma questão que é um tanto quanto limítrofe e que o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a chamar para se posicionar. Já falou sobre isso e repito que é a questão do fundo de garantia por tempo de serviço. Por que o fundo de garantia por tempo de serviço ele acaba tomando uma relevância? Porque o fundo de garantia, ele não é uma prestação pecuniária? Sim, em dinheiro, uma obrigação de fazer, de pagar em dinheiro. Ele não é compulsório, o empregador não é obrigado a repassar à Caixa Federal todo mês 8% da remuneração? Fundo de garantia é sanção? É pena? Fundo de garantia é instituído por lei? É. E o fundo de garantia é cobrado em atividade plenamente vinculada? É, a Caixa Federal não pode, o gerente da Caixa, dizer: olha, eu acho que não é oportuno obrigar a Itaipu a recolher fundo de garantia dos seus funcionários, porque a Itaipu é uma grande geradora de emprego e renda na região do oeste do Paraná. Ele não tem essa disponibilidade. Por que o fundo de garantia, então, não é tributo? Por isso que eu falo, o conceito de tributo, ele nos ajuda a resolver uma grande gama de situações para identificar o que é tributo e o que não é tributo. O FGTS, esse conceito estrutural de tributo, ele não nos ajuda tanto assim, né? Porque eu enquadro em todas, então o FGTS teria natureza tributária. A questão é, por que o FGTS não é tributo, então? Porque de quem é o FGTS? É do trabalhador. O FGTS, ele tem natureza jurídica de salário diferido. O FGTS, ele não é descontado do teu salário, ele é acrescentado. Então, o fundo de garantia, todos os trabalhadores poderiam ganhar 8% a mais no seu salário. O que o Estado faz? O Estado diz: não, em vez de te dar esses 8% para ti, eu estou mandando que o empregador bote numa conta para ti. Mas tu não pode movimentar livremente. Mas o dinheiro é teu. Tanto o dinheiro é teu, que agora qual é a primeira coisa que o governo fez para reaquecer a economia? Foi liberar o dinheiro que já era teu. O governo não está te dando nada, ele está te devolvendo o que já deveria ter recebido lá atrás. Aí o governo diz: olha, esse dinheiro é teu, mas tu não mexe nesse dinheiro. Tá? Nós vamos aqui deixar guardadinho, rendendo bem menos que a poupança, com correção monetária pior que qualquer aplicação financeira, mas é teu, viu? A gente está cuidando bem dele. E para garantir que a gente está cuidando bem, a gente vai usar ele em várias obras públicas. Que tu não pode, e se tu quiser usar ele para
da entrada na tua casa, tu pode. Mas é quem vai financiar a casa? Eu, Caixa Federal. Então, o fundo de garantia é bem legal. O fundo de garantia rende menos que a poupança, gente. Se tu pegar o dinheiro do teu fundo e aplicar em Xerox, tu ganha mais. Tirar Xerox, né? Mesmo com um lucro baixo. Então, o fundo de garantia não tem natureza tributária, não porque ele não seja uma prestação pecuniária, compulsória, não sancionatória, tida por lei e exigida por atividade plenamente vinculada. Ele não é tributo pelo simples fato de que ele não é de titularidade do Estado. Então, ele não é uma prestação imposta pela soberania do Estado. Ele não pertence ao Estado. Por isso que se costuma dizer que no conceito do artigo 3º falta a inclusão do conceito do artigo 9º da Lei 4.320. Do artigo 9º da Lei 4.320, que dá uma definição parecida, só que o artigo 9º diz, ele analisa o tributo à luz da sua natureza como receita, da natureza contábil dele, não natureza jurídica. Então ele vai dizer que tributo é a receita derivada. Por isso que com base no artigo 9º do Código da Lei 4.320, da Lei 4.320, que a gente estudou lá no começo, quando a gente estudou orçamento, ela é receita derivada. Por isso que o FGTS não é tributo, porque o FGTS não é receita, porque ele não ingressa nos cofres públicos. Cada trabalhador tem uma conta de fundo de garantia em seu nome. Os 8% que o empregador paga não entram em nenhuma caixa, nenhuma conta do governo, entram na conta vinculada ao trabalhador. O que eu tenho é um curador desse fundo. Eu tenho um fundo que é formado por todas as contas individuais e eu tenho um curador. O curador desse fundo é a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. Então, o dinheiro não é do Estado, por isso que não é tributário, porque não é receita. Então, é uma falha no conceito, mas que pode ser suprida doutrinariamente. O artigo 4º do Código Tributário, ele traz uma regra que é importante. Que é a regra de que o que define a natureza jurídica de um tributo, não é a sua nomenclatura, nem a sua destinação. O que define a natureza jurídica de um tributo é o seu fato gerador. E essa é uma regra importante num sistema caótico como o brasileiro. O que o artigo 4º diz é que assim, não importa o nome do tributo. É irrelevante o nome do tributo. É irrelevante a destinação da receita. A gente vai ver, quando nós vermos as espécies tributárias para a próxima avaliação, que a destinação da receita, ela tem importância, ela tem sim relevância. Porque ela vai identificar entre um imposto e uma contribuição. Que essa é a diferença entre uma e outra. Mas na essência, o que tem que lembrar, é irrelevante para definir a natureza jurídica de um tributo o seu nome. Então, eu chamar uma taxa de contribuição não muda o fato de que ela continua sendo uma taxa. Eu chamar um imposto de taxa não muda o fato de que ele continua sendo um imposto. E isso é relevante porque cada espécie tributária, cada uma das 5 espécies tributárias, tem um resultado, uma complexidade jurídica diferente. Então, onde é hipótese de taxa, eu não posso instituir impostos. Onde é hipótese de imposto, eu não posso instituir taxa. Então, o que me importa é olhar o fato gerador e não o nome. Então, eu tenho 3 exemplos interessantes para vocês. O primeiro é o artigo 587 da CLT. 578 da CLT, desculpe. Quem é que sabe o que é isso? É o tributo mais legal que tem no Brasil. Imposto sindical. Por que é o mais legal? Porque é o imposto que todo mundo que tem carteira assinada dá um dia de trabalho para sustentar os sindicatos. E as centrais sindicais agora. Um dia de trabalho do Brasil vai...
O Brasil já tem dias úteis de trabalho, são 200, né? Aí tira os feriados, tira férias, tudo dá 200 dias úteis de trabalho. Desses 200 dias, um dia de trabalho, um dia de toda a massa salarial do Brasil formal vai para sustentar sindicato e centrais sindicais. O nome é imposto sindical, mas ele não é imposto. Quando eu tenho que dizer a natureza do tributo, eu vou olhar o fato gerador. O fato gerador desse tributo não é um fato gerador próprio dos impostos. Os fatos geradores dos impostos sempre são atividades gerais do Estado. Então, pelo fato gerador, eu sei que o imposto sindical não é imposto. Ele é uma contribuição de interesse de categoria econômica. Eu tenho um outro tributo, que é um tributo muito legal, que aqui em Foz vocês não vão ver, porque é um tributo muito comum em zona portuária, que é o adicional de renovação da frota da Marinha Mercante. ARFM. Eu não tenho uma espécie tributária chamada adicional. Então, como é que eu vou identificar o nome desse tributo? Pelo fato gerador. Qual é o fato gerador? Fato gerador e base de cálculo. Eu vou olhar a base de cálculo, olha, a base de cálculo é uma atividade de intervenção na economia. Bom, então é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Esse é o nome dela. A gente vai ver todas as espécies a partir das próximas aulas. Que a gente vai ver as 5 espécies tributárias. Que basicamente é o que nos falta ver até o final do semestre. Vamos ficar outra metade do semestre estudando impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Pelo nome. Não pelo nome, é pelo fato gerador mais base de cálculo. Que não reflita a realidade jurídica tributária da tributação. Então, por exemplo, nós tivemos um caso comum no Brasil. O IPMF, que foi um imposto residual, que era o Imposto Provisório de Movimentações Financeiras. Por que o Supremo declarou inconstitucional? O Supremo declarou inconstitucional porque o Supremo entendeu que, apesar de chamado de imposto, o fato gerador e a base de cálculo dele já eram de outros impostos. Então, ele não poderia ser um imposto residual. Aí, o que veio? Veio uma emenda constitucional e disse, olha, pode a União criar uma contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Aí criou a CPMF, que durou 20 anos. Provisória. Tipo o governo do Getúlio Vargas. 20 anos era governo provisório. Já pensou? Um tributo, uma coisa provisória que dura 20 anos. Só no Brasil. Então, essa é a regra mais importante do artigo 4º. Anotem mais um tópico aí, classificação dos tributos. Classificação. Eu sei que vocês não gostam de classificação, todo mundo acha que classificação é chato. Tu tem que saber a diferença de um para o outro. Mas classificar algo me ajuda a compreender mais aquilo ali. Me ajuda a conseguir delimitar melhor o âmbito de estudo. Então, quando eu tenho direito tributário, que eu tenho uma gama, e vocês vão ver isso, eu nunca consigo acertar o nosso conteúdo. Nosso conteúdo não define muito bem se é em tributário 1 ou em tributário 2 que se estuda os impostos em espécie. Então, eu sempre entendo que é tributário 2. Por uma questão lógica, eu não posso explicar um imposto se eu não expliquei o que é obrigação tributária. Não tem lógica nenhuma. O problema é que o nosso plano de aula às vezes está estruturado com base na lei. E o Código Tributário é o único código do mundo que a parte especial está antes da parte geral. Por que isso? Não faço a mínima ideia. Se vocês repararam que nós começamos a estudar o artigo 96 em diante. E agora a gente voltou para o 4º, para o 3º. O que aconteceu com esse artigo 5º ao artigo 95? São os impostos, que a grande maioria nem mais é utilizado o Código Tributário como fonte. Os federais quase todos têm lei específica, os municipais quase todos têm as suas regras gerais na Constituição. Mas classificar é importante para identificar e categorizar cada uma das categorias dos elementos de estudo. E em direito tributário é importante porque essas classificações influenciam diretamente no regime jurídico de cada tributo. Então não é simplesmente aquelas classificações
teóricas, são classificações que têm influência prática. Então coloque aí, primeira classificação. Tributos vinculados e não vinculados. Essa vinculação se dá em relação à ação do Estado. Essa classificação se dá em relação à ação do Estado para com o sujeito passivo. Em relação à ação do Estado para com o sujeito passivo. No tributo vinculado, eu tenho a necessidade de uma prestação positiva do Estado, em relação ao contribuinte. Como é o caso das taxas e contribuição de melhoria. Das taxas e contribuições de melhoria. Veja, uma coisa interessante é que eu não estou falando em benefício. Vocês repararam? A expressão que eu uso é em relação, não em benefício. Porque não há necessidade que essa prestação beneficie de qualquer forma o sujeito. Como é o exemplo das taxas pelo exercício do poder de polícia. Quando tu vai abrir um bar em Foz, o que tu vai ter que tirar para abrir o bar? Quantos? Vários. Um deles é o alvará de bombeiros. É o plano de prevenção e combate a incêndio. Tu vai lá e tu paga uma taxa para expedir o alvará, não paga? Tá. Tu pagou a taxa, o bombeiro foi lá, inspecionou e disse, não pode instalar aqui. Tu vai ter de volta a taxa? Tu foi beneficiado com o quê? Nada. O Estado pode te cobrar para te fiscalizar. Esse é o poder de polícia. Então o Estado diz, olha, essa atividade está sujeita à fiscalização, mas para que eu exerça a fiscalização, tu tem que pagar. E se tu não me pagar, tu não pode exercer a atividade. É o que acontece com a fiscalização do MEC. O MEC cobra, se não me engano, 10, 15 mil reais para cada vez que vem fiscalizar uma instituição. Só que se tu não paga a taxa do MEC, o MEC não vem. E se o MEC não vem, o teu registro não é fornecido, nem é renovado. O que o MEC está te dando em benefício? Nada, porque ele pode vir aqui, olhar, não, o ar-condicionado não tem pazinha, não tem classe de canhoto suficiente para todo mundo, o professor, a letra do professor é feia, não dou registro. Pode fazer isso? Pode. O que tu foi beneficiado? Nada. Mas não teve um fazer, não teve uma atividade, uma prestação do Estado em relação ao sujeito passivo? Teve. Então é o caso das taxas e contribuições. Por isso que eu não uso a expressão em benefício, mas sim em relação. Os tributos não vinculados não exigem qualquer prestação do Estado. Não exigem qualquer prestação do Estado. São puros atos de império. São puros atos de império. Por que o Estado cobra imposto de renda? O que o Estado te oferece em troca de imposto de renda? Especificamente, em relação à tua pessoa. Nada. O que o Estado fornece são serviços gerais. Serviço geral de saúde, serviço geral de segurança, serviço geral de saneamento, serviço geral de diplomacia, serviço geral de segurança pública, mas nada específico. Olha o IPVA. Olha o IPVA. Um município que não tem... O Doutor Ulisses, que é um dos poucos municípios no Paraná que não tem ligação asfáltica. E é o segundo pior IDH do Brasil. Do Brasil não, do Paraná. O Doutor Ulisses não tem ligação asfáltica. Pode o Estado cobrar IPVA nos veículos registrados do Doutor Ulisses? Pode. Porque ele é obrigado a fornecer alguma coisa específica para aquelas pessoas? Não. O Estado cobra IPVA porque é um ato de império.
Botem uma observação. Não confundir essa classificação. Não confundir essa classificação com a vinculação da receita. Com a vinculação da receita. Porque aí eu vou ter tributos de receita vinculada e tributos de receita não vinculada. Mas essa classificação é independente da outra. As taxas, por exemplo. Quando eu pago a taxa de licenciamento, para onde vai esse dinheiro? Ninguém sabe. Vai para o Caixa Único do Estado. Porque é uma taxa, portanto há uma vinculação, o Estado tem que fornecer o certificado. Mas o que ele faz com o dinheiro... Quanto é que é a taxa de renovação? 70 ou 140 reais, né? Ou 70 reais a taxa de renovação. Taxa de licenciamento. Quanto é que custa um papel impresso? Mais o correio, 10, 15 reais, custa 30 reais. Onde é que vai essa diferença aí de 40? Vai para o Caixa Único do Estado. Porque a receita não é vinculada a nada. Em compensação, o que o Estado precisa fazer para ti especificamente com o IPVA? Em relação à tua pessoa, o que o Estado precisa fazer? Eu posso pagar IPVA e ter ruas esburacadas? Ruas não asfaltadas? Posso. O Estado, eu posso chegar para o prefeito e dizer: prefeito, eu quero que tu asfalte a minha rua. Por quê? Porque eu pago IPVA? Ele vai dizer: tá bom, não. Vou asfaltar outra rua. Ou eu não vou asfaltar outra rua. Agora, a receita do IPVA é vinculada. A receita do IPVA é vinculada a serviços ambientais e manutenção das vias urbanas. Então, o tributo pode não ser vinculado e a receita ser vinculada. E o tributo pode ser não vinculado e a receita desse tributo ser vinculada, entenderam? São coisas diferentes. É que são classificações parecidas, mas de coisas diferentes. Isso. Eu posso ter um tributo, que o tributo não é vinculado. O que é um tributo vinculado? Aquele que o Estado faz alguma coisa para mim. Tipo a taxa. A receita desse tributo pode ou não ser vinculada. Então eu posso ter um tributo não vinculado de receita vinculada. Como eu posso ter um tributo vinculado de receita vinculada também. Depende, eu não sei, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso ter o seguinte: taxa de prestação de serviço de cópias. E aí, ele é uma taxa, portanto é um tributo vinculado. Eu vou lá na lei e digo: o dinheiro arrecadado com o valor das taxas de cópias será gasto na compra de mais máquina de xerox para a prefeitura. Ó, tributo vinculado, receita vinculada, não é? Só que eu posso dizer: taxa de extração de cópias, tributo vinculado. E não falar nada para onde vai a receita. Essa receita é uma receita não vinculada. O município pode gastar o dinheiro dessa taxa para comprar um veículo, para pagar salário. No caso, ali seria a prestação do Estado. Isso que diferencia. A receita é outra classificação. Você está pagando para receber aquela... Exatamente. Isso é um tributo vinculado. Isso é um tributo vinculado. A receita disso que pode ser vinculado ou não. Então, essa é outra classificação. Então, eu não posso confundir a classificação quanto à natureza do tributo, se vinculado ou não, com a natureza da receita, que é o dinheiro que entra. Quando a lei determina que a receita tem que estar vinculada, tem que... Um tributo de receita vinculada. Daí a receita tem que ir para aquela função. É um exemplo aqui em Foz, que deu até processo, é a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Ó, o nome do tributo já diz, né? Que a contribuição é para quê? Para o custeio de serviço de iluminação pública. Então, esse é um tributo vinculado ou não? Não, porque tu vai pagar mesmo que tu não tenha iluminação pública na tua rua. Porque ele não é vinculado. O Estado vai, claro que hoje, sim, quando a gente vê esse tributo específico, a gente vai ver que tem uma coisa chamada referibilidade.
que se entende que nesse tributo específico, o Estado só pode cobrar se o Estado oferece o serviço. Mas tem muita gente que diz que não, que o Estado pode cobrar desde que ele ofereça para a maioria da população iluminação pública. Um exemplo que acontece dessa contribuição, que é comum de haver essa discussão. Zona rural tem iluminação pública? Alguém que mora na zona rural? Ou já morou? Não tem iluminação pública, né? Então, mas paga a contribuição de custeio de serviço de iluminação? Paga. Por quê? Porque se entende, tem jurisprudência até aqui do Paraná, que aquele serviço não é individual, é geral. Então é um tributo não vinculado. Não tem que ter uma prestação específica em relação ao sujeito. Professor, mesmo se aplica aos condomínios? Como assim os condomínios? No condomínio, às vezes, vem a taxa de iluminação pública. Ah, sim. E é que o condomínio vem por quê? Não, vem para todos. Vem para todos, mesmo que tu não utilize. No caso do tributo ser vinculado e a receita não ser vinculada, tem que ter prestação em favor da pessoa? Tem que ter igual, independente da receita. É isso que eu estou querendo dizer. O que diferencia o tributo vinculado e o tributo de receita vinculada é o fato da prestação. Tá, embora a receita não seja diretamente para a pessoa, ela tem que ter uma prestação. Exatamente. Sempre que tiver uma prestação específica em relação ao indivíduo, é um tributo vinculado. E a receita não nos importa. A receita não nos importa. O que eu quero que vocês entendam, isso é complicado, mas é simples. Que são dois lados da moeda, mas não é da mesma moeda. Uma moeda tem vinculado e não vinculado. Outra moeda tem receita vinculada e receita não vinculada. É só vocês olharem as combinações. Cara e coroa, cara e coroa. Pode dar cara a cara, coroa a coroa, cara coroa, coroa a cara. É a mesma coisa. A contribuição de custeio da Seguridade da iluminação pública, ela é uma contribuição especial. Qual é a lógica dela? Tem que explicar de onde ela surgiu. Porque o Brasil ele é um país de inventar coisa. A gente vê muito Harry Potter e acha que o governo faz um espectro patronum legislativo. Então vê muito Harry Potter. O que acontecia? Quem é que custeia a iluminação pública? O município. Um dos bens jurídicos mais caros oferecidos no Brasil é a energia elétrica. O Paraguai paga um terço da energia elétrica que a gente paga aqui no Brasil. Nos Estados Unidos paga 10% da energia. Tu chegar para um americano com normal, com 2 pessoas numa casa, 3 pessoas, ter uma conta de $200 é um absurdo. Porque a nossa energia elétrica é cara, porque é muito tributada. Mas é um bem necessário, né? Então quem é que custeava a iluminação pública? Só o município. O que começou a acontecer? Os municípios chegaram ao ponto de que foi ampliando a rota de competências dos municípios, ampliando tudo no município, e o município não tinha mais dinheiro para pagar a iluminação pública. Parou de pagar a iluminação pública. O que as companhias elétricas vieram e disseram que vão fazer? Nós vamos cortar o fornecimento da iluminação pública. Não é o prédio da prefeitura, é da iluminação pública, do poste. O que os prefeitos fizeram? Bom, eu tenho que pagar isso, eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que fazer o quê? Tirar o dinheiro de alguém. Assim que o Estado funciona. Não existe dinheiro público, existe dinheiro privado que transformou em público. E tu transforma o direito privado em público por tributo. Não tem. Quem quer fazer concurso sabe, quem vai pagar o teu salário é quem não é funcionário público. E tu mesmo paga uma parte do teu salário. Porque tu paga imposto de renda. E o teu imposto de renda fica para a pessoa política que tu trabalha, então tu paga uma parte do teu salário. Uma parte do meu próprio salário eu que pago. 27,5% dele. Então, não existe dinheiro público. O que os municípios fizeram? Instituíram uma taxa de iluminação pública. O que o Supremo disse que essa taxa era? Inconstitucional. Por que disseram que ela era inconstitucional? Porque ela era. Porque a iluminação pública é um serviço geral. Serviço geral eu custeio com impostos, não com taxas. Taxa é sempre serviço específico. Beleza, muito bonita a decisão do Supremo. Só que a decisão do Supremo não pagou a conta do município. Os municípios continuaram sem dinheiro e continuaram indo para o Serasa, e aí vem aquele ciclo vicioso. Porque o município não paga energia elétrica, consegue, a companhia estadual ou a companhia privada não corta, porque também não vai deixar uma cidade como Foz do Iguaçu sem energia elétrica, mas a companhia de energia elétrica, que é estatal também, não pode deixar de cobrar. Então o que ela faz? Ela bota no CADIM, que é o Cadastro
de devedores inadimplentes do serviço público, o município, e ajuiza uma execução. Só que como o município está no cadinho, ele não pode fazer convênio com o governo federal e não repassa a verba. E o município não presta serviço, arrecada menos, é o ciclo vicioso. O que os prefeitos fizeram? Se reuniram em caravana e foram a Brasília. Literalmente com a conta de luz na mão. Olha aqui, ó, eu tenho um município de 60 mil habitantes, minha receita é 20 milhões de reais por ano, eu pago 2 de energia elétrica para custear a iluminação pública. Aqui que veio o Congresso, bom, vamos fazer o seguinte, taxa inconstitucional, então vamos criar um outro tributo, vamos chamar de contribuição, e vamos criar por emenda constitucional. Aí criaram uma emenda constitucional que criou a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, que não é de intervenção no domínio econômico, não é contribuição social, não é de interesse de categoria econômica ou de categoria profissional. Então, o que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é? Ela é a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Para usar a expressão do STF, ela é sui generis, ela é única. Tanto que a gente... Pode. E esse é um tributo não vinculado, segundo alguns, mas é de receita vinculada. O que aconteceu em Foz? O município tinha um problema na saúde pública, pegou dinheiro da COCIP e jogou na saúde pública. Só que ele não pegou dinheiro ele pegou o superávit, né? Porque Foz do Iguaçu arrecada mais do que gasta com iluminação pública. Então Foz tem um superávit disso. E aí, na época era a vice-prefeita que estava no exercício, foi naquela... Bom, fase Foz sem prefeito, a gente já está quase um ano, né? Era vice em exercício, agora é presidente da Câmara em exercício. Só acho que dia 20 de abril vão diplomar o prefeito eleito. E após deve ser lá, talvez maio. 1º de maio? Tá, é o que eu achei. Então essa contribuição seria vinculada, mas a receita não vinculada. Não, a receita dele é vinculada, porque a lei diz que é para pagar a iluminação pública. O que eu posso ter é desvincular o superávit, o que excede. Então, para ver como nada é muito certo, ele é um tributo de receita vinculada. Tem que gastar nisso. Agora, o superávit, que é o excesso de arrecadação, eu posso gastar em outras coisas. É o que aconteceu aqui em Foz. Eu, quando absolvi a prefeita, eu entendi que ela tinha transferido o superávit e não tinha lógica nenhuma em vincular o superávit. Porque eu fico pensando, tá, é um tributo de receita vinculada. O tributo é para comprar, para pagar energia elétrica. Pagou energia elétrica. Sobrou, vai fazer o quê? Vai pagar a conta do mês que vem? Beleza. Com o que arrecadar mês que vem vai continuar sobrando dinheiro. E no final eu vou ter um município com um déficit num setor e superávit no outro. Então não tem problema nenhum. O município foi lá e desvinculou o superávit, que é o excesso de receita. Isso pode fazer. Então essa é que eu quero que vocês entendam. Que são dois lados da moeda, mas não é a mesma moeda. São duas classificações diferentes. Só são classificações parecidas. Isso é bom para a prova. Não quer dizer que eu vou usar, mas geralmente eu uso. Outra classificação que é importante é a classificação em tributos como tributo fiscal e extrafiscal. Tributo fiscal, extrafiscal e parafiscal. Fiscal, extrafiscal e parafiscal. Repetindo, fiscal, extrafiscal e parafiscal. Essa classificação entre fiscal e extrafiscal é uma classificação que perde um pouco de relevância na atualidade. Porque antigamente eu dividia essa classificação, era mais simples. Tributo fiscal é aquele tributo que tem por característica, por meta, por objetivo, a arrecadação de tributos. Tributo fiscal é aquele que tem por meta, por objetivo, a arrecadação de tributos. Arrecadação de valores, desculpe. E tributo extrafiscal é aquele tributo que busca intervir na economia.
O extrafiscal é o que busca intervir na economia. Que eu vou usar o direito tributário para modificar, para mexer na economia. Botem uma observaçãozinha simples aí. Que o que se analisa é o aspecto predominante do tributo. O que se analisa é o aspecto predominante no tributo. Porque hoje eu já não tenho mais tributos puramente fiscais e tributos puramente extrafiscais. Todos os tributos, basicamente de uma forma ou outra, vão ter em algum momento, podem servir para intervir na economia. Ou podem servir para arrecadar. Então se fala de exemplos de tributos fiscais, IPTU, IPVA, ITR, que são tributos que o objetivo primordial é arrecadar dinheiro. Mas eu posso utilizar esses tributos com finalidades fora do direito tributário, extrafiscais? Posso. Por exemplo, eu posso usar o IPTU progressivo do Estatuto da Cidade para o imóvel que não está sendo explorado. O Estatuto da Cidade prevê a possibilidade que o município institua IPTU progressivo. A própria Constituição já previa, né? Então, assim, a alíquota de PVU é 5%. Se o imóvel não está sendo utilizado, o IPTU pode ser utilizado, aumentado para 10%. Pode ser dobrada a alíquota. Isso, exatamente. Eu posso aumentar a alíquota conforme o uso do imóvel, ou diminuir a alíquota conforme o uso do imóvel. Então eu posso ter zonas imagine o seguinte, o município quer desenvolver uma região do ponto de vista habitacional. Ele quer que empresas privadas instalem em determinada região da cidade loteamentos populares. Então ele cria uma zona de habitação especial. E ele vai lá e diz, nesta zona de habitação especial, nessa região, o IPTU é a alíquota de 1%. Na medida em que eu vou me afastando dessa zona, o IPTU vai aumentando. Então ele está usando o IPTU para quê? Para intervir na economia, para intervir numa atividade de cunho econômico. Ainda que o IPTU seja um tributo predominantemente fiscal. O imposto de importação e imposto de exportação é um tributo eminentemente extrafiscal, predominantemente extrafiscal. A função desses tributos, desses impostos, é intervir na economia. Olha, a China bloqueou a carne brasileira. Não está importando carne brasileira. Beleza, então eu não vou mais importar cadarço chinês. Vou aumentar o imposto de importação de 1% para 300% sobre o cadarço chinês. Por quê? Porque por vários motivos. A indústria nacional de cadarços está entrando em crise, eu quero desenvolver a indústria nacional, a China está praticando aquilo que se chama dumping social, ou está praticando dumping puro. Então, ele é um tributo que ele serve basicamente para intervir na economia. Mas também eu posso usar o imposto de importação para arrecadar. O que me impede de usar para arrecadar? É o que acontece com o imposto de importação do turismo. Acima de $300, o que tu faz? No rodoviário, tu tem que pagar 50% do que exceder a cota de imposto de importação. Quer te impedir de importar? Também, mas também quer arrecadar. Então, o tributo fiscal e extrafiscal, eles hoje devem ser analisados sempre do ponto de vista da preponderância. Qual critério que prepondera? Em determinados tributos, prepondera a natureza fiscal. Em outros tributos, prepondera a natureza extrafiscal. Entenderam? Isso é bem fácil. Já o tributo parafiscal não tem nada a ver com isso que eu falei antes. Gente, vocês estão reclamando que fiscal, extrafiscal, parafiscal é tudo parecido. Espero o dia que vocês tiverem que responder o que é direito penal de terceira velocidade. Numa prova. Ou como caiu no MP de Minas, a teoria da graxa. Não, isso é ridículo. Ou ter que saber, como eu já tive que responder, se é possível um país estabelecer uma base militar na Lua.
Ou que país responde se um satélite alemão derruba um avião argentino e esse avião cai no mar territorial brasileiro, matando um pescador brasileiro? Se a justiça brasileira é competente, se ela é qual a justiça competente, e sendo a justiça competente, qual o foro competente e qual o juízo competente. No processo penal, isso. Então, saber fiscal, extra-fiscal e parafiscal é barbadinha. Por que eu falo que parafiscal não tem nada a ver com extra-fiscalidade, nem com fiscalidade? É só uma palavra parecida que eu coloco na mesma classificação para vocês entenderem melhor. Parafiscalidade tem a ver com para quem vai a receita. Tem a ver com o destinatário da receita. Na parafiscalidade, o Estado entrega, outorga, o Estado outorga a outra entidade, outorga a outra entidade a sujeição ativa da relação tributária, outorga a outra entidade a sujeição ativa da relação tributária, e eu quero que vocês marquem isso, que é isso que vai marcar a diferença. E o produto da arrecadação. Lembram? Vocês estudaram direito administrativo já, né? Então vocês estudaram estatal e o quê? Paraestatal. Lembra o conceito de paraestatal? Entidades que trabalham em paralelo, trabalham auxiliando a administração. E não são a administração direta. A administração direta é a pessoa política, né? Pessoa política eu vou ter a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Quando eu falo Estado, grosso modo, eu estou falando em pessoas políticas, essas aqui. Na parafiscalidade, uma pessoa política dessas outorga para uma outra entidade fora da pessoa política, da administração indireta ou até privada, outorga para ela a sujeição ativa. O que é a sujeição ativa? É isso aqui, ó, lá na relação jurídica tributária. É ocupar a figura do credor. E além de outorgar a condição de credor, ela outorga também o produto da arrecadação, a receita. Então, um exemplo de parafiscalidade é o que a gente falou, o imposto sindical. Que não é imposto, é contribuição de interesse de categoria econômica. Um exemplo é o 578 da CLT. O 578 diz que todo trabalhador tem que recolher compulsoriamente, é um tributo, um dia de salário por ano para custear o sistema sindical. Para quem o Estado diz que é credor? Não é a União. O credor é o sindicato. Então ele entregou a sujeição ativa. O sujeito ativo da relação jurídico-tributária, o credor é o sindicato. E para quem vai a receita? Para o próprio sindicato. É o caso do imposto sindical, é o caso das contribuições para o sistema S, Senai, SESI, Senac, Senarte, qual é o outro? Serviço social de aprendizagem industrial, comercial, de transporte, da agricultura e de cooperativismo, acho que são 5. O sistema S. Quem é que institui? Quem é que cria a lei da contribuição para o Senai? A União.
Quem é que arrecada? O Senai. Quem é que fica com o produto da arrecadação? O Senai. Então, quando eu tenho parafiscalidade, eu tenho dois elementos essenciais. Primeiro, o credor é a entidade alheia da pessoa política, ele é o credor. E o destino da receita também é dele. Então, ele arrecada para ele. Por isso, parafiscalidade. Se eu não tenho a receita ficando com a entidade estranha, a pessoa política, eu não tenho parafiscalidade. Então, exemplo de parafiscalidade: imposto sindical, artigo 578 da CLT, e as contribuições para o sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SENAC. Para vocês terem uma ideia disso, se determinada empresa não recolhe o imposto sindical, quem é que vai cobrar ela? A União ou o sindicato? Quem é o credor? O sindicato. Se uma empresa não recolhe as contribuições para o sistema S, SENAI, SENAC, SENARTE, SENACO, que é o cooperativo, quem é que vai cobrar? É a União ou é o SENAC? É o SENAC. Ele é o titular, ele é o credor. Quando a pessoa recolher, para quem vai a receita? Para ele mesmo. Isso é parafiscalidade. Entenderam? Beleza. Não confundir. Bom, coloca assim, outra observação. Não confundir com sujeição ativa auxiliar. Não confundir com sujeição ativa auxiliar. Que ocorre quando a pessoa política, repassa a condição de credor a uma entidade, mas não repassa as receitas. Exemplo disso: COSIP, Contribuição Social para o Custeio da Iluminação Pública. Como é que vocês pagam a COSIP na casa de vocês? Na conta de luz. Quem é que cobra a COSIP de vocês, então? A Copel. Para quem vai a receita daquilo ali? Para o município. Então, essa relação Copel-COSIP é uma relação de parafiscalidade? Não. Por quê? A receita não vai para a Copel, a receita vai para o município. Isso é uma sujeição ativa auxiliar. Que a lei permite que a pessoa política, por questões de praticidade, delegue a uma outra entidade a arrecadação. Se for a arrecadação mais o produto dessa arrecadação, o que eu tenho? Parafiscalidade. Se for só a arrecadação, o que eu tenho? Sujeição ativa auxiliar. Qual é o reflexo prático disso? Se eu for entrar com uma ação, discutir imposto sindical, contra quem eu entro? Repetição de indébito, contra o sindicato. Se eu for discutir uma repetição de indébito contra a COSIP, contra quem eu entro? Contra o município. Entenderam como não é só teórico? É prático. A Copel, se vocês olharem também, a Copel ela desconta o valor da COFINS. Se eu for discutir o valor da COFINS, eu vou entrar contra quem? Contra a Copel ou contra a União? Contra a União. Entenderam isso? Porque é simplesmente sujeição ativa auxiliar. Beleza. Outra classificação bem simplesinha também. Tributo direto e indireto. Para entender tributo direto e indireto, eu tenho que fazer antes uma divisão metodológica.
aproveitar esse C aqui. Porque eu tenho que distinguir a figura do contribuinte. Entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. Contribuinte de direito é aquele descrito, contribuinte de direito é aquele descrito na norma tributária como contribuinte. Contribuinte de direito é aquele descrito na norma tributária como contribuinte. É quem a lei diz que é. Contribuinte de fato é aquele que arca com o custo efetivo da tributação. É aquele que arca com o custo efetivo da tributação. Então, entendido isso, fica mais fácil. Então, contribuinte de direito é aquele que a norma diz. IPTU, contribuinte de direito. O possuidor, o proprietário, possuidor, titular do domínio útil de qualquer bem imóvel localizado em zona urbana. Esse é contribuinte de direito. No ICMS, contribuinte de direito é aquele que realiza a operação de circulação de mercadorias, né? Relação jurídica de circulação. Beleza. Nos tributos diretos, eu tenho identidade entre os dois. Nos tributos diretos, eu tenho identidade entre os dois. E de direito, é o mesmo, a mesma pessoa. Quem está previsto na lei é quem vai recolher o tributo, quem vai arcar com o custo do tributo. Exemplo claro de tributo direto, IPTU. Ora, quem é que é o contribuinte do IPTU? Proprietário, possuidor, titular do domínio útil. Se o sujeito está morando lá, o que ele é? Se o sujeito que paga está morando lá, o que ele é? Possuidor. Então ele é contribuinte de fato e de direito. Se o sujeito que paga não mora lá, mas ele é o proprietário do imóvel, mora em outro lugar, o que ele é? Proprietário. Contribuinte de fato é o mesmo contribuinte de direito. Então, tributos diretos eu tenho uma identidade entre os dois. O mesmo contribuinte de fato é o mesmo contribuinte de direito. Nos tributos indiretos, a relação muda. A relação muda. Porque nos tributos indiretos, eu tenho um contribuinte descrito na norma tributária. Eu tenho um contribuinte descrito na norma tributária. Eu tenho um contribuinte descrito na norma tributária que repassa na cadeia econômica, o custo do tributo. O custo do tributo. Um exemplo clássico de tributo indireto é o ICMS. Como é que funciona o ICMS, por exemplo, no petróleo? O ICMS no petróleo funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho a refinaria. A refinaria produz o barril de petróleo. Fumacinha. Quando a refinaria produz o barril de petróleo, ela vende esse barril de petróleo para o distribuidor. Isso aqui é para ser um caminhão desses de transporte de combustível.
ficou mais parecido. O distribuidor vende aonde? No posto. E aqui no posto tá fulano de tal abastecendo a sua CG 125 com placa paraguaia. Foz do Iguaçu, né? Como é que funciona a cadeia? Quando a refinaria ela produz o petróleo, quando ela vende para o distribuidor, ela já calcula e recolhe o ICMS da venda dela, porque ela circular mercadoria, para vocês entenderem, é agregar valor. Isso é circular mercadoria. Sempre que eu agrego valor a um produto, essa mercadoria circula juridicamente. Aqui entrou o quê? Aqui entrou petróleo. Petróleo vale quanto? Barril de petróleo vale $100. Vamos botar. Mas aqui quando saiu, já não saiu petróleo, saiu gasolina. Gasolina vale mais que petróleo, então agregou valor. Quando ele pagou o ICMS da refinaria, do distribuidor e do posto. Então, se 1 litro de gasolina sai a R$1 é o custo para a Petrobras, quando ele entrega no distribuidor, como ela já recolheu o ICMS dela, o ICMS do distribuidor e o ICMS do posto, ela vai entregar essa gasolina por R$1,50 ao distribuidor. O distribuidor vai pegar por R$1,50 e não vai vender por R$1,50, né? Ele vai colocar o lucro dele e vai vender por 2. Mas desses 2 aqui, quanto é que tem aqui? 50 centavos que é de ICMS. O dono do posto, ele não vai vender por 2, né? Ele vai vender por R$2,50. E nesses R$2,50 já tem o quê? 50 do ICMS que foi pago aqui. No final das contas, quem é que pagou esse ICMS? O Joãozinho que abasteceu aqui a motinha dele com R$5 de combustível. Eu detesto abastecer, então para mim eu abasteço sempre 5 pila. Quando eu tinha carro, eu sempre ando na reserva. Tenho preguiça de 3 coisas: cortar o cabelo. Se eu tivesse mais cabelo, eu deixava crescer. Tenho preguiça de cortar o cabelo e de abastecer o carro. Porque eu tenho que ficar parado ali sem fazer nada. Então, nos tributos indiretos, o custo do tributo ele é repassado aonde? Na cadeia econômica. Quem é o contribuinte de direito? Nesse aqui, no ICMS. A lei diz, grosso modo, quem põe a mercadoria em circulação, né? Então, contribuinte é a refinaria, de direito. Contribuinte é o distribuidor, de direito. Contribuinte é o posto, de direito. Quem compra é contribuinte? Não. Mas quem é que paga o custo do tributo? O consumidor. Se vocês olharem a nota fiscal de qualquer produto, com base no princípio da transparência, já tem uma lei desde 2012 que determina que seja destacado o valor. Vocês vão ver todos os tributos que vocês estão pagando. Diretos e indiretos. Vocês vão ver que a maioria dos tributos é tributo indireto. Hoje o problema da carga tributária no Brasil é que a grande maioria da tributação é tributação indireta. Agora tu imagina o seguinte, é por isso que quando tu vai na Argentina, a coisa parece que tudo com o tributo fica mais caro, né? Na Argentina o IVA é 21%. O IVA é 21%. Tu vai no hotel na Argentina, tu te hospeda, dá R$100. Quanto é que tu paga? 121. No Brasil, como é que funciona? Quanto é que custa o hotel? 121. E tu não paga na hora, porque o tributo já está lá, já foi embutido e tu vai pagar. Ele repercute na economia. Tranquilo? Que horas são, gente? Tá. Rapidinho. Só faltam 2. Tributo real e tributo pessoal. Não, o contribuinte aqui, ele é contribuinte de fato.
Isso é de fato. O cara da moto é contribuinte de fato. Por isso que no tributo indireto eu divido entre o contribuinte de fato e o de direito. São separados. Tributo real é bem simples. Não confundam esse real com o sentido de res, de coisa. De que tributo real é aquele que incide sobre coisas. IPTU, IPVA, ITR. Tributo real é aquele que a única coisa que importa para ele é o objeto da tributação. Que a única coisa que é relevante é o objeto da tributação. A condição pessoal do contribuinte é irrelevante. O que importa é o objeto da tributação. A condição pessoal é irrelevante. Exemplo, IPVA. O que importa para o IPVA? O objeto da tributação, o veículo. Se um sujeito muito pobre ganha um concurso e ganha um desses carros de luxo que shopping sorteia, ele vai pagar IPVA da mesma forma que um cara que ganha 100 mil reais por mês. Porque o que importa para o Estado, para essa tributação, é o objeto. É um carro de luxo, então não importa a figura do contribuinte. Já nos tributos pessoais, o fator mais relevante é a condição pessoal do contribuinte. Paga imposto de renda. Paga imposto de renda. A Mega Sena, se tu ganhar 100 milhões, tu recebe 70 e poucos. Por isso que o Silvio Santos é mais esperto que todo mundo. Porque o Silvio Santos paga em barra de ouro. Porque o ouro, como ativo financeiro, só incide IOF. O IOF é menor que o imposto de renda. Nos pessoais, a condição pessoal do contribuinte. Esse é o exemplo mais fácil de dar para vocês. Qual é o tributo que mais reflete a condição pessoal do sujeito? Imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos ou nem paga. Tributo seletivo e não seletivo. Tributo seletivo e não seletivo. Também é bem simples. Tributo seletivo é aquele que leva em conta a essencialidade do bem ou do serviço. De forma que os mais essenciais sejam tributados de forma menos severa. De forma que os mais essenciais sejam tributados de forma menos severa e, obviamente, vice-versa. Quanto à essencialidade do bem ou do serviço, de forma que os mais essenciais sejam tributados de forma menos severa. E os menos essenciais de forma mais severa, né? Vice-versa. É o caso do IPI. O IPI é um tributo que será seletivo. A Constituição diz que o IPI será seletivo. Então é inconstitucional que a alíquota do leite de caixinha seja a mesma da cerveja. Por quê? Leite é essencial, cerveja não é. É inconstitucional que a alíquota do cigarro seja a mesma do leite em pó. Já o ICMS, ele poderá ser seletivo. O ICMS poderá ser seletivo. Ele não será. Então é por isso que eu posso ter, em determinado estado, a mesma alíquota de ICMS para o leite e para o cigarro. Eu tenho serviços essenciais que têm alíquotas altíssimas de ICMS. Exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é um bem essencial. Se a energia elétrica fosse tributada por IPI, ela teria que ter uma alíquota inferior.
obrigatoriamente. Mais 2, só para vocês irem embora. Só mais uma classe, vocês vão embora mesmo. Oi? Não seletivo é o contrário. Não seletivo é o contrário. É aquele tributo que não importa a seletividade do bem. Então, se o tributo seletivo é aquele que eu vou tributar de forma mais densa os produtos, mais dura os produtos não essenciais, o tributo não seletivo é aquele que não importa. Exemplo de não seletivo, IPTU. Eu tenho o IPTU, ainda que o IPTU eu possa ter progressividade nele em relação à zona, mas não em relação à essencialidade. IPVA. IPVA é um exemplo de tributo não seletivo. Não importa. Importa é o objeto do bem. Então, e por fim, tributo cumulativo e tributo não cumulativo. Anote primeiro o não cumulativo, que é o mais importante. Tributos não cumulativos são aqueles em que o valor pago em uma operação, pode ser compensado nas operações seguintes. Exemplo, ICMS e IPI. Tributo cumulativo é uma técnica, não estou ditando, estou explicando para vocês, que o conceito é esse, é bem simples. Não cumulatividade é uma técnica que evita que os tributos se tornem, atuem em cascata, um sobre o outro. Então, o que eu tenho? Eu tenho determinados tributos que são cobrados em várias fases da operação. Lembre-se, aqui a gente está falando em cadeia econômica. Peguem um produto lá do começo até chegar em vocês. Pega o celular que você está utilizando. Produzido no Brasil, né? Quem comprou no Paraguai não conta. Produzido no Brasil. Aquele celular positivo que o pessoal usa. Multilaser. Que é produzido lá em São Paulo. O positivo é Curitiba que produz, né? Positivo lá em Curitiba. Aquele celular é o seguinte. A fábrica que produziu, ela paga determinado tributo. Incide esse tributo sobre o bem e repassa para o distribuidor, para o intermediário. O intermediário agrega um valor, que é a circulação, e incide novos impostos. E passa para o consumidor final. No tributo cumulativo, todos esses tributos são somados. Nos não cumulativos, eu posso abater o tributo que incidiu na operação anterior. É uma operação de crédito e débito. Vou dar um exemplo prático no ICMS. Pescado, industrialização de peixe. Quem gosta de comer um filé de peixe vai entender o que eu estou falando. Isso aqui meu pai trabalhou com isso a vida toda, fazendo nota fiscal. O pai era auxiliar de escritório. Tem escritórios gigantescos, 20 pessoas fazendo nota fiscal, a máquina assim. Hoje uma pessoa faz serviço de 20 pessoas no computador. Então é o seguinte, chegava o sujeito, ele tem um barco de pesca. O que ele faz? Ele entrega para a indústria o peixe. Tem que fazer cotização, o pessoal pesca espermatozoide. Ele entrega o peixe. Incide ICMS nessa operação aqui? Incide, porque o peixe no mar vale quanto? Nada. O peixe entregue na indústria de pescado vale alguma coisa, então incide ICMS. Entra na indústria de pescado, aqui tá as máquinas, entra na indústria de pescado e sai o quê? Peixe em filé.
embalado a vácuo, congelado, o que quer que seja. Bom, aqui, nessa operação, incidiu o ICMS de R$3.000, que é o ICMS calculado por 1 tonelada. A empresa não recolhe esse imposto. Ele entra como crédito. Quando a empresa vai vender o peixe industrializado, o que acontece é o seguinte: incide sobre essa operação um ICMS de R$6.000, certo? Se eu falar que o ICMS é cumulativo, quanto vai ter sido pago de imposto nessa operação? 9.000. Então, quando tu fosse pagar o peixe, quando tu fosse comprar o peixe em casa, o que tu teria era um peixe com 9.000 de imposto, certo? Como o ICMS é um tributo não cumulativo, isso quer dizer que o tributo da operação anterior, ele é abatido na operação posterior. Então, isso aqui entra como crédito e agora sai o débito. Quanto a empresa vai pagar de ICMS? 6 da operação dela, menos 3 da operação anterior. Entra como débito, isso aqui entra como crédito. No final, o que ela vai recolher é 3.000. O que a não cumulatividade evita é o tributo em cascata. Imagina, 3.000 é a operação inicial. Depois mais 6.000 são 9. Se eu tiver mais uma operação ainda, com mais 3.000 já são 12. No final, quando for pagar o peixe, tu vai pagar o peixe a um preço absurdo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O tributo não cumulativo, o valor do tributo pago na operação anterior é abatido na operação subsequente, na operação posterior. Funciona sempre com uma caixinha, com uma tabela de crédito e débito. Como é que o cara falsifica, como é que o cara frauda esse ICMS aqui? Simples, eu tive um processo que eu defendi o sujeito, que ele dizia que não tinha entrado 1 tonelada de peixe, mas sim 10 toneladas de peixe. E aí no final esse ICMS que entrava como crédito não era 3.000 e sim 30.000. E ele ia bater 30.000 de 6, no final ele ficava devendo 0. E aí o que ele caiu é porque ele tinha peixe sendo entregue, o peixe saía de Itajaí, em Santa Catarina, às 8h35 da manhã e chegava em Rio Grande às 9h35 da manhã. Tirando o fato que eram 1.100 quilômetros, é meio difícil, né? Tu andar 1.100 quilômetros em 1 hora, nem de avião tu faz. Sem contar que é o seguinte, que ele colocava num mercedinho, aqueles pequenininhos, sabe, de entrega, que cabe 3 toneladas, 20 toneladas de peixe. O cara era bom, ele sabia jogar Tetris bem. Mas aí, como ele pagou o valor do tributo, na época foi extinto. Então, conseguiram entender o que é o tributo não cumulativo? Entendeu? O tributo que incide numa operação, acredita e é debatido na próxima. O que é o tributo cumulativo? É o contrário. É aquele que o tributo pago numa operação incide sobre as demais. E aí ele acaba tendo efeito em cascata. Um exemplo disso é o PIS. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal excluiu, o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS. Porque justamente disse que era um absurdo tu incluir na base de cálculo um tributo anterior. O Supremo ratificou a não cumulatividade. Mas até essa decisão do Supremo, o PIS era cumulativo. Agora ele é não cumulativo. O PIS, o Supremo entendeu que não é. Como é que funcionava aqui nessa mesma operação? Essa empresa que entrega o peixe, ela paga R$1.000 de PIS, vamos botar. Ela coloca no preço esses R$1.000 e repassa para outra. A outra, por si só, ela também paga 2.000 de PIS e repassa na cadeia econômica. Quando tu vê no final da cadeia, quem está lá no final pagando, está pagando o PIS de todas as operações anteriores. Então, uma visão prática. Tributo não cumulativo é o que não incide em cascata. Tributo cumulativo é o que incide em cascata. Ou seja, o tributo de uma operação incide na posterior e nas subsequentes. Ali tem os principais
ICMS e IPI. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá. E o motivo O principal é o PIS. Não, é que assim, o Supremo entendeu que não incide no ICMS. Ele não chegou a dizer que o PIS é não cumulativo. Entendeu? Ele disse que não, nessa operação ele não incide. O Supremo em tributário ele não costuma dizer as coisas assim tão claras quanto a gente pensa. Não é tão simples. Pessoal, a prova vai até aqui. Não tem muita matéria. Não dá 200 páginas. As aulas estão no YouTube, eu mandei mensagem para vocês. Quem tem dúvida, ouve de novo. Quem ainda assim não entendeu, manda uma mensagem, um e-mail pelo... Manda um e-mail, manda uma mensagem pelo Matheus. O quê? Ah, não tem porque a gente trabalha com o Código Tributário e a Constituição ao mesmo tempo. Então, por isso que vocês... só para avisar, vocês podem usar o Código e a Constituição na prova, não tem problema. Então não precisa... Não tem problema com isso. Todo mundo assinou a chamada? Então tá.